Muito bem, estamos de volta aqui e a gente tá falando, você já sabe aí, primeiro passo, né? Vamos falar assim, passos, que aí a galera fica mais consciente lá do outro lado. Primeiro passo para conquista é iniciar uma amizade, né? A gente já falou um bocado aqui sobre amizade. E o segundo passo que a gente prometeu falar agora para você é o romantismo, né? Saiu de moda isso aí, Dudu? Eu acho que não. Acho que o romantismo ele é uma coisa que nunca vai sair de moda. É atemporal, né? Atemporal. Não pode sair. Não pode, você não deve sair. Não pode porque elas assistem comédia romântica todo dia. Não, e a gente tem anos de casado e a gente ainda valoriza o romantismo, né, Aline? Acho que até eu ser velhinho eu vou querer que o Du seja romântico comigo. O fato é que quando você é romântico no namoro, a tendência é dar uma esfriadinha quando casa, porque dá uma acomodada, é ou não é? É. Eu era mó romântico, fazia carta, escrevia um monte de coisa, fazia Dudu, até escultura o Dudu na é madeira artista, pra gente. Dudu é artista, então É. ele escreve, ele desenha, Mas faz tudo. a gente tende a diminuir isso, e isso não pode diminuir. A Vanessa sempre me cobra. Cadê aquelas cartinhas? Cadê aquilo? Então, É aquela tem questão, né? tem Eu já que ter. casei, eu já conquistei, daí eu relaxo. Já Até é relaxa mesmo. fisicamente, né, Leandro? Eu falei que um homem perigoso. emagrece, um homem engorda. Por quê, gente? Relaxa, nem Mas hoje tô tô sentindo. emagrecendo já, mozão. Emagrecendo. Os dois, daqui a um tempo vão estar fininhos aqui. Eu lembro uma vez, cara, eu fui celebrar um casamento. Então, eu deixei a Aline e a Anabelle em casa, fui celebrar um casamento. E aí, lá no casamento, tinha assim um vaso com várias rosas soltas assim. Foi todo mundo embora. Peguei uma rosa daquela, opa, guardei comigo e cheguei em casa, dia assim, normal. A Aline abriu a porta, uma rosa para uma flor, uma flor para outra flor. E os coraçõezinhos, né? Vai falando pra cabeça. Então, acho que é um passo que as mulheres gostam. A gente tem mulher falando aqui e as mulheres gostam desse romantismo. E uma coisa que eu sempre pensei assim, cara, é que alguém só pode andar com a gente junto, só pode entrar no mesmo barco que a gente, se a gente souber para onde a gente tá remando. Verdade. Né? Você não entraria num avião onde o piloto falasse assim para você, olha, nós estamos aqui, vamos decolar para qualquer lugar, a qualquer momento. Sem destino, né? E Sem hora de chegar. sem hora de chegar. Você entra nesse avião? Ninguém De jeito entra. nenhum. Né? Ainda mais no avião, meu Deus. Ainda mais no avião, né? Ninguém Então tem entra. que ter um alvo, tem que ter um foco. Porque eu acho assim, mulher, vocês vão falar, se eu tô pode falar, aqui é papo aberto, né? Uma mulher, ela sente muito mais segurança no homem quando ele tem um objetivo definido na vida dele. Claro, isso é sem Ele dúvida. sabe onde ele quer chegar, com certeza. E pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve, né? O cara ele não mira em nenhuma, qualquer mulher serve pra mim, aí ele vai em uma, diz não, e vai na outra, vai na outra, vai na... É um cara sem objetivo. Então, pra conquista, o cara tem que saber. Você que tá ouvindo, assistindo a gente do outro lado aí, você sabe o que você quer da sua vida? Né? Você sabe onde você quer chegar? Se uma mulher falar assim, olha, se você tiver um objetivo bem definido na sua vida, eu caso com você. Você acha que você tem esse objetivo bem definido na sua vida pra falar pra ela? Né? Acho que isso é muito interessante refletirmos sobre isso. E, inclusive, isso na conquista é muito importante, porque a pessoa vai falar assim, a menina vai ver que o cara, ele decidiu, eu quero você, né? E aí ela fica, poxa, esse cara é decidido, ele tem atitude, então a mulher gosta disso. Mas eu dou uma dica pra mulher. A mulher tem que saber se o cara tem uma missão na vida. A Bíblia não fala que a mulher tem que ser submissa? Quem é submissa está debaixo de alguma missão. Se o cara não tiver uma missão, meu amigo, sai fora Tá desse aí, cara. ó, muito bom. Então, você sabe aí, resumindo aqui pra você, comece pela amizade, seja um cara romântico, tenha um objetivo de vida e saiba qual é a sua missão. Aí você toma atitude que a coisa pode fluir muito bem pra sua vida. É claro, a gente tá aqui, nós trabalhamos diretamente nessa área, na igreja, falando sobre vida sentimental. Então nós temos um culto toda semana. Você vai ver lá toda quarta-feira, às 20 horas. Nós quatro aqui, nós vamos estar lá juntinho com você. Acontece na Igreja Batista da Lagoinha. Você já sabe o endereço, Rua Manuel Macedo, número 360. É o culto do olhar ao altar. Toda quarta-feira. E nessa quarta-feira nós esperamos por você lá. Ah, esse culto é para namorado? Não, esse culto é sobre vida sentimental, sobre relacionamento. Então é para solteiro, que você precisa cuidar dessa área também de sua vida. É para namorado. Você que já casou também, você vai ser muito
edificado lá, viu? Chega junto com a gente. E acima de tudo, estamos ali exaltando o nome do Senhor, né? Que às vezes a pessoa fica pensando assim, então tudo é tudo muito romântico, tudo pra namorado, solteiro, não. É exaltar o nome do Senhor acima de tudo no quarto do Olhar Altar. Você está convocado para participar conosco. Semana que vem a gente volta com mais papo quente pra você, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau. E o Espaço Urbano de hoje está muito legal. Vamos conferir o que o pastor Vinícius lá tem conversado com a galera? Roda aí. E aí, galera, no Espaço Urbano de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do bullying. Você já sofreu bullying na sua vida? Você sabe o que é bullying? Bom, nós fomos às ruas de Belo Horizonte para entrevistar as pessoas e saber se elas já sofreram bullying e como elas agiram na questão do bullying. Então você confere agora, o Espaço Urbano está começando. Já sofreu bullying na sua vida alguma vez? Muitas vezes. Por quê? Por causa do meu visual, minha aparência. Você já sofreu bullying na sua vida? Já, Já? Por quê? pelo meu estilo. É mesmo? É, porque falavam que meu cabelo, quem usa é negro, entendeu? Aí muitos criticam por isso. Já eu era muito magrelo também, né? Aí altão, aí apelidava e tudo, já sim. Estamos aqui, gente, para conversar com a Juliana que foi vítima de bullying, né, Juliana? Isso mesmo. E quando é que começou o bullying na sua vida? Assim? Ó, o bullying começou desde novinha mesmo. Você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 25 anos hoje. Você sempre foi alta? Sempre fui alta. Eu sempre fui a maior da turma, É. né, da minha família. Maior que os meninos? Maior que os meninos. Ah. Aí tinha sempre essa questão pelo meu tamanho, as pessoas me discriminar, questão assim, até mesmo de sexualidade, né? Uhum. Eles falavam assim, me chamavam de Maria Homem, essas coisas tudo aconteceu comigo. E eu tô aqui para conversar com o psicólogo Elbert, Dr. Elbert, né? Para nós falarmos um pouco sobre o ponto de vista técnico a respeito desse assunto. Sofreu o quê? Bullying. Não, Sabe o que é bullying? já ouvi falar. Já ouviu falar? Mas sabe o que é? Já ouvi falar, mas não sei o que é não. Elbert, fala pra gente um pouco do que é o bullying para a psicologia. Pastor Vinícius, o bullying para a psicologia, o bullying é uma palavra inglesa que derivou do adjetivo bully, que significa valentão, aquela pessoa tirana. Uhum. E vários países trouxeram essa palavra inglesa para traduzir exatamente isso, a pessoa que quer ser e apresenta ser valentão em cima de outras pessoas. E com isso está buscando algum ganho emocional, afetivo, em cima de usar essa tirania, esse poder que ele tem sobre outras pessoas. O bullying sempre existiu, só que não tinha essa nomenclatura. Uhum. Ele sempre foi um problema nas escolas, principalmente, em todo lugar que existe relacionamento intrapessoal, existe o bullying. Só que antes sem essa nomenclatura. A diferença entre brincadeira e bullying é que o bullying ele é intencional, planejado e repetitivo. Então, eu fui vítima de bullying por alguns motivos, né? Mas aqueles que me fez assim ficar mais triste mesmo foi a questão da minha altura, né? Porque eu sou um pouco alta, assim, até mesmo pela minha cor, né? Uhum. As pessoas tinham muito preconceito com a cor que eu tinha, então eu já ouvi de alto ao extremo, né? Assim, de pessoas me chamarem de macaca, sabe? Essas coisas bem Quer dizer, aí desagradáveis. a pessoa assimilava o tamanho com a cor e aí começava assim, a te dar esses nomes. Assim. Uma das coisas que você falou e que é interessante é que normalmente o agressor ele está tentando se favorecer da sua agressão para uma autoafirmação. Sim. Então assim, normalmente as pessoas que causam o bullying são pessoas que já sofreram bullying. Isso é uma coisa assim natural? Pode-se dizer que 100%. Quem pratica o bullying, o agressor, ele sofreu ou sofre ainda, principalmente dentro de casa.
A gente repete, a gente tem por tendência natural repetir aquilo que nós aprendemos. É um comportamento aprendido. Isso influenciou de alguma forma os seus estudos, assim, mexeu com você na questão dos seus estudos? Você não queria mais ir para a escola? Você, quer saber do negócio, não quero mais ir para a escola, não. Eu vou chegar lá, o pessoal fica me rejeitando. Aconteceu isso? Uhum. Assim, eu tentava de alguma forma ser aceita pelas pessoas, né? Porque quem sofre com essas questões acaba que é muito rejeitado. Então a gente tenta de alguma forma ser aceita por aquele grupo, né? Então, assim, a forma que eu via que eu sempre era aceita era por questão, assim, sempre eu impor, questão de eu ser muito forte e tudo mais. Então, brigava muito na escola, né? Isso? Então, acabava que eu tinha o respeito dos alunos. Quer dizer, para contornar o bullying, você começou a fazer o bullying. É porque é aquilo, né? Quando você sofre o bullying, acaba que você, querendo ou não, é automático. Você faz outras pessoas irem para essa mesma realidade, né? Do bullying. Então, acabava que eu usava dessa forma. Ué, me magoou, então vou magoar o meu próximo, né? Você já sofreu bullying? Já, eu sofro bullying na escola direto. Por quê? Porque são muitos meninos que abusam de mim porque eu sou negro, né? Aí muitos me chamam de macaco, né? Muitas palavras, tem vezes que eu já até falei com a minha mãe de parar de estudar, mas é por causa disso. Gente, eu tô aqui com a Isabela e com a Adriana. E a Isabela foi vítima de bullying, né? Você estava contando pra gente aqui até os seus 14 anos. Você está com 20 hoje, né? Sim. Então, maior parte da sua vida, você sofreu bullying, né? Grande parte da sua vida. E como que aconteceu? Por que você sofria bullying? Eu sofria bullying por eu ser muito inteligente, por eu ser muito focada nos estudos. Então, os meninos queriam que eu caçasse confusão com eles pra de briga, só que eu não gostava de brigar. Então, eu comecei a sofrer bullying, mochilada nas costas, fui jogada da escada 3 vezes, quase que eu desligamento. Isso na escola, o bullying era na escola? Na escola. Na rua, em outros ambientes, você não sofria bullying, o bullying era mais na escola mesmo? Era mais na escola mesmo. Estou aqui com a Áurea, e a Áurea é psicopedagoga, ela vai falar um pouquinho pra gente como que acontece essa questão do bullying no ambiente acadêmico, no ambiente escolar. Áurea, fala um pouquinho pra gente, o ambiente estudantil, ele favorece essa questão do bullying? A criança, por estar estudando, ela é favorecida a essa sugestão do bullying, essa questão do bullying, por estar no ambiente escolar? Sim, porque o ambiente escolar é onde há o encontro de várias culturas familiares. As crianças elas vêm com um pensamento diferente, cada um pensa de uma forma. E é um lugar também onde, como tem muita gente junto, então as pessoas elas podem entrar em conflito, né? Porque cada uma pensa de uma forma. Então é um lugar que favorece essa questão. E assim, isso era constante, então assim, não era uma vez ou outra, não, era todos os dias. Era todos os dias. E teve algum desdobramento assim na sua personalidade? Você foi ficando cada vez mais introspectiva? Você começou a ser uma criança muito ansiosa? Ou começou a ser muito medrosa, tinha medo de tudo? Eu comecei a ser ansiosa e insegura, de ter medo de todas as coisas, de ter medo da pessoa chegar em mim e às vezes querer fazer algum mal comigo. Qualquer tipo de pessoa. Então, se alguém na rua estivesse andando de repente te abordasse, né, ou algum outro menino na rua te abordasse para brincar alguma coisa, se chegasse perto de você já tinha medo. No geral, o que causa um isolamento terrível, principalmente nos adolescentes. Eles se isolam socialmente, eles se trancam e começam a buscar joguinhos na internet e começam a usar muito a internet com redes sociais e começam a comunicar com pessoas que eles nunca tiveram acesso, porque eles não têm um bom relacionamento com os pais. Eles não podem dialogar com os pais sobre essa situação. Eles começam a dialogar com outras pessoas de fora pela internet que eles não conhecem. E aí eles podem ser explorados. E aconteceu num caso que eu atendi exatamente isso. A adolescente começou a comunicar com um rapaz que pela internet, que conheceu lá na rede social, e começou a contar a situação dela. Ele se compadeceu dela e começou a mandar: não, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Quando marcaram o encontro, esse senhor já era um senhor de idade,
e quase que teve um problema, até que a família interviu e teve condições de intervir mesmo e romper isso antes que tivesse um problema maior. Você chegou em algum momento a, de repente, conversar com os seus pais ou conversar com os seus irmãos, alguém de dentro de casa, falar sobre essa questão que você estava sofrendo na escola? Você chegou a procurar? Não. Não. Eu sempre fui muito individual, né? Eu sempre guardava as coisas muito pra mim. Eu tive essa realidade de me abrir mesmo, foi de uns tempos atrás, né? Quando mesmo? realmente eu comecei a caminhar com o Senhor. Mas enquanto isso não aconteceu, eu guardava tudo isso dentro do meu coração. Entendi. E geralmente, o pastor, eles não compartilham, principalmente com os pais, e não buscam ajuda. Por quê? Eles acham que isso vai reforçar a fragilidade deles mesmos. Eles acham, se eu procurar ajuda e se eu contar isso para outras pessoas, eu estou reforçando que eu sou mesmo o que eles dizem que eu sou. Uma coisa muito legal que os pais devem fazer é sempre, desde a infância, desde muito cedo, criar com a criança um diálogo muito saudável. Que tudo que aconteça lá fora, a criança traga para os pais. E vai ser compartilhado, dialogado entre família e os pais. Os pais vão buscar uma solução para esse problema muito cedo. Aí isso vai evitar um transtorno muito maior na vida adulta. Como é que resolveu, assim, quando que parou o bullying na sua vida? Quando que interrompeu? Quando interrompeu, quando eu saí da escola, né? Dessa escola que eu estava. Uhum. Quer dizer, todas as suas atitudes de ter ido procurar a instituição não resolveram em nada, não mudava nada? Não, a partir do momento que eu fui lá, consegui uma coordenação, conversamos, chamaram os alunos, conversaram com ele. Inclusive, uma das alunas estava prestando serviço comunitário para a escola. Por causa de violência? Por causa de violência, que ela já tinha aprontado na escola. Aí, a partir desse momento, eles não mexeram com ela mais. Mas ela também não queria ir à escola. Ela tinha dias que não queria ir. Por causa de medo? De medo. De pegarem ela novamente lá. Aí começou a afetar ela nos estudos. Ela estava desmotivada a estudar. Do ponto de vista mais técnico, assim, como que é a abordagem da psicologia para tratar uma pessoa que está passando por esse problema? São passos assim que basicamente são usados. Primeiro, a gente trabalha a autoestima dessa pessoa, sabe? O autoconhecimento, ele se conhecer e se valorizar dentro daquilo que ele tem de bom também, que todos nós temos. Então a gente começa a identificar na pessoa, olha, quem é você? Você é realmente isso que eles estão falando? O que mais além disso você é e você tem? Isso começa a ser identificado. Uma vez que identificado, as suas qualidades também, ele tem uma saúde emocional para enxergar que, poxa, eu posso mudar essa situação. Eu estou sendo realmente agredido, porque até então ele não percebe tamanha agressão. Uma vez que ele acha que ele é aquilo, então faz sentido os outros estarem causando bullying nele mesmo. Então faz sentido para ele. Então não é uma agressão. Ele começa a perceber, estou sendo agredido mesmo, e começa a lutar contra isso. E uma vez que ele começa a lutar, ele já começa também, nesse processo, a manifestar as qualidades que ele tem para a turma. Aí fica muito mais fácil dele. Gente, nós falamos um pouco sobre essa questão do bullying no espaço urbano de hoje, e eu queria levar você a perceber que os aspectos da nossa cultura não nos incentivam a viver uma sociedade igualitária, mesmo porque esses padrões culturais são formados de uma forma a não levar em consideração a individualidade de cada pessoa. O bullying também parece ser resultante um pouco dessa questão dos conflitos familiares, as famílias dissolvidas, diluídas, e consequentemente os cidadãos não são formados da maneira devida para que eles possam lidar com as implicações da sociedade do nosso dia a dia. A gente percebe então que a nossa sociedade precisa de uma cultura diferente, com valores diferentes, calcados na ética e da moral, e só o reino de Deus pode oferecer esses padrões, esses valores definitivamente para a nossa sociedade. É por isso que Jesus nos incentivou a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas nos seriam acrescentadas. Fica essa dica do espaço urbano, e se por um acaso você é vítima de bullying ou tem feito alguém sofrer bullying, por favor, busque ajuda, porque tanto o agressor quanto o agredido carecem, precisam de serem auxiliados para saírem fora desse conflito, desse problema social. Valeu, gente, foi muito bom estar com você, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Recordar é viver, por isso no 3D de hoje a gente vai falar sobre o filme Curtindo a Vida Doidado. Você não assistiu? Não é do seu tempo? Vale a pena você assistir ele então, hein? Vamos ver a dica que o pessoal tem pra gente sobre esse filme.
Meu amigo, a vida foi feita para ser vivida. Que isso? Muito bom. Vamos assistir um filme, então. Ai, Jesus, hoje tem sessão da tarde no 3D. 3D tá no ar. Um clássico da sessão da tarde. Com C maiúsculo. Clássico com K maiúsculo. Meu Deus, que horrível. Né? O filme eu matei aula. O filme em inglês chama The Ferris Bueller Day Off. Né? Muito bom. Mas em português teve o bizarro título Curtindo a Vida Adoidado. O filme conta a história de um sujeito chamado Ferris Bueller. Bueller. Grace! Bueller. Ferris Bueller. Né? Que é aquele cara assim, que é o queridinho de todo mundo gosta dele. E aí ele finge que tá doente. Ferris? He doesn't have a fever, but he says his stomach hurts and he's seeing spots. I'm fine. I get up. Não! Pra poder matar a aula. Quem nunca? O não cristão. Isso. Gostou, né? Não faça isso Meu em casa, amigo, não faça isso em casa. repita Eu isso, sou criança. professor, não faça isso. Eu sou professor também. Mas o filme fala sobre esse dia, né? Esse longo dia na vida de Ferris Bueller, que ele resolve curtir a vida, né? Usufruir o dia livre dele, aproveitar o dia dele. Que não é nos Estados Unidos um período que é até meio-dia. Lá é até as 3 horas da tarde nos Estados verdade, Unidos. é um dia mais Eles longo. estudam muito mais. O turno é mais longo lá. Só que você fica 3 meses sem estudar por ano também. Nem vem. Não vamos Mas aí então. entrar nos detalhes. Por que esse filme é um clássico da sessão da tarde? Por quê? Porque toda sessão da tarde passava. Não é só isso. É o clima de década de 80 do filme. Né? A trilha sonora, né? Aquela coisa do cara. Aquela coisa dele enganando o diretor da escola, do amigo, de pegar a Ferrari, carro, de ter a Ferrari. Uma Ferrari, né? que te mata a aula. Isso, Uma matar a aula Ferrari. com Ferrari. Isso é estilo, né? isso é ostentação. Isso é anos 80, cara, isso é anos 80. E o Matthew Broderick, né, que é o ator que está nesse filme, ele ficou marcado por esse filme de tal maneira que recentemente, se não me engano, ano passado, ele fez um comercial com uma grande empresa de carro, onde ele interpreta esse personagem de novo. Exatamente. Dessa eu não sabia. Tem as cenas dele assim, matando o serviço. E não aí, muda, né? Tem coisas que não mudam. Mas o diretor John Hughes, que ficou muito famoso por fazer filmes sobre o perfil da juventude dos anos 80. Que era essa juventude que queria sair um pouco assim da quadradice e experimentar as coisas da vida. Ela é assim, a gente não está querendo aqui fazer apologia, você quebrar regras, matar aula e tal, mas é uma comédia muito engraçada, né? Tem momentos assim engraçadíssimos. O diretor da escola é uma figura que persegue ele em todos os lugares. A irmã dele odeia ele. Se um mata a aula, o diretor mata o trabalho. O Charles Sheen faz uma ponta interpretando ele mesmo, né? Porque é um cara drogado no presídio. E o filme tem assim uns momentos bem legais, por exemplo, quando ele tá voltando para casa e vai correndo para tentar chegar antes, ou aquela cena clássica da parada onde ele vai cantar lá uma música dos Beatles, né? Então, um filme muito divertido, tranquilo, né? Censura livre. Quando ele fala sessão da tarde, é um filme censura livre, né? Tranquilo. E vale a pena, né? Você vai ficar bem nostálgico, assim, quando você assistir. E tem aquela musiquinha no final. Exatamente. Essa? Lembrei. Aquilo ali fica marcado na sua cabeça para sempre. É um dos primeiros filmes que tem cena pós-créditos no cinema. Verdade!
Verdade, Tem que ficar até subir a última letra. Aí você pensa que isso Tem começou cena. na Marvel? É. Não começou na Marvel. A Marvel não criou cena pós-crédito. Foi Ferris Bueller, foi Matthew Broderick. Então o filme você tem que ver até o finalzaço, né? Pra poder pegar lá a hilariante cena final. Então, você não precisa matar a aula para assistir esse filme, tá? Você vê o filme no horário que você tá livre, para depois não falar assim, o pastor Richard tá ensinando coisa errada. Pastor Richard, né? Os xiitas de plantão aí. Não, vamos ver o filme tranquilo, né? Entender que o que está por trás do filme é a ideia de que a vida é curta, mas de maneira saudável, respeitando os princípios da palavra. Você deve desfrutá-la, porque foi Deus que te deu. Como diz o pastor Márcio, o passado já passou, o futuro a Deus pertence. Você só tem hoje e por isso que Deus te deu e chamou de presente. É citação do pastor Márcio, não filho? Nós chamamos, pastor. Então fica aí a dica. Curtindo a Vida Doidado, com Matthew Broderick, um filme do John Hughes. Vale a pena. Tá? Bora curtir esse filme. Se você não assistiu até hoje, também você deve estar muito fora, viu? Deus te ajude, tá mesmo? E até o próximo 3D. Um grande abraço. Mais. Tchau. Tchau. Ué, o nosso programa já chegou ao fim, mas passou tão rápido, não é verdade, galera? Mas antes de me despedir de vocês, eu quero agradecer à Faculdade Batista de Minas Gerais pelo apoio ao nosso programa. Pois é, se você procura uma faculdade com ensino de boa qualidade e com princípios cristãos, vale a pena você conhecer a instituição. Além de cursos de administração, direito, ciências contábeis, teologia e muitos outros cursos, também possui pós-graduação. Vamos conhecer um pouco dessa instituição? A Faculdade Batista segue as mesmas diretrizes do Sistema Batista Mineiro de Educação. Com uma postura ética e inovadora, alcançou uma qualidade ímpar que é reconhecida pelo MEC, pelos alunos e por toda a comunidade acadêmica. Promove em seus alunos o desenvolvimento de competências técnicas de modo proativo e crítico. Unindo tradição e inovação, agregada a uma estrutura de qualidade e uma experiência conquistada ao longo do tempo, fornece aos alunos de graduação e pós-graduação uma formação privilegiada. Ética e transparência nas relações, respeito e valorização do ser humano, atitude proativa e inovadora são alguns dos princípios que conduzem as ações da Faculdade Batista. Viu aí? Muito bom, né, gente? E agora o programa chegou ao fim. Semana que vem a gente tá de volta. Fica ligadinho nas redes sociais. Te espero no culto da mocidade. Até semana que vem. Jesus te abençoe. Um beijo. If it wasn't for you. I believe in the resurrection of Christ and did his death bring forth